Olá, um grande prazer. Obrigado pelo convite. Agradeço muito esses momentos em que a gente tem a oportunidade de oferecer informações e, principalmente, informações que a gente busca conhecê-los em profundidade, né, sobre saúde e, principalmente, a saúde emocional, mental e a repercussão que isso tem na vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos estão nos vendo e tendo oportunidade. Eu tenho uma curiosidade aqui, em primeiro lugar. Eu não falei o seu nome propositalmente. Uhum. Zan. Não, é Zan. Carlos Ranzani. 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 Eu falei, será que eu estou falando certo? Será que eu vou soletrar corretamente? De onde vem esse nome? Então, Ranzani é do meu bisavô paterno, da Itália, da região ali próximo de Veneza, Hum, numa cidade chamada, na verdade, uma cidadezinha chamada Occhiobello, né, que fica na região de Rovigo, que fica bem pertinho de Veneza. Meu bisavô veio para o Brasil em 1890, mais ou menos, né? Foi para o interior do estado de São Paulo, tá? Então, daí que vem esse sobrenome, então é na parte paterna do meu pai. da parte da Itália. Você já foi lá para Veneza? Já fui, eu tenho documentação de cidadão Ah, uau, que legal. italiano, Uhum. né? Então, fui não só na região, né? Questão de ir na região de Veneza e essa cidade, tanto de Rovigo, que é a cidade um pouco maior, como esse povoado quase, que é o Chiobello. Sim, sim. Sua descendência é italiana, então, mas você é de que parte do Brasil? Então, eu nasci em Botucatu, no estado Botucatu, de São conheço. Paulo, no centro de São Paulo, Uhum. né? Com mais ou menos 13 anos de idade, eu fui para São José dos Campos, porque meu pai trabalhava numa empresa aeronáutica, na parte de Uhum. contabilidade, ele era engenheiro, era gerente da parte econômica, né? De contábil. Aí toda a direção que era em Botucatu, da fábrica, tudo isso foi transferido para São José dos Campos, por causa que eu estava surgindo ali através do CTA, Centro de Uhum. Tecnologia Aeronáutica, a indústria brasileira mais organizada e com uma possibilidade de crescimento maior, que no fim se tornou a Embraer, Uhum. né? Então, por isso que aí eu fui para São José dos Campos, onde vivi a grande parte aí da vida, até praticamente vim para cá. Aí você passou toda a adolescência, Sim, viveu tudo por lá. por lá. Por- Eu só saía de São José para fazer faculdade, eu fiz Aham. faculdade no sul de Minas, né? Então, mas aí essa aí passava um período, tá? Aí fiz residência tanto em Botucatu, a residência em clínica médica, primeiro ano, Uhum. depois já a Botucatu gastroenterologia, é USP também? é Não. USP, É é USP. USP, Você passou na USP. isso. Aí Fiz fica- residência na USP, R1, meu primeiro ano, depois o R2, que foi em gastroenterologia, já fiz na Escola Uhum. Paulista de Medicina em São Paulo, tá? Então esse período foi o período que eu vivi fora de São José. Aí eu comecei trabalhando em 83 como médico já, com residência, tudo isso, também em São José dos Campos. Quer dizer, a minha vida toda praticamente foi ali, né? Meu pai faleceu há 3 anos atrás, com 95 anos, Uau, lá, aproveitou bem. lá, né? A minha mãe é viva, fez aí dia 22, né? 93 anos, né? E mora em São José, meus irmãos moram em São José, só um que está no Nordeste. Então, na verdade, embora eu tenha nascido em Botucatu, né? A minha vida toda foi construída em São José dos Campos. Expandiu bem, né? Quando você construiu a sua vida lá em Botucatu, indo para a faculdade, eh, como é que era essa dificuldade? Você chegou a passar algum tipo de dificuldade? Eh, eh, não sei, é uma pergunta de repente que possa nem ser muito Não, apropriada, porque seu pai já tinha uma profissão bem estabelecida, né? dificuldades de forma nenhuma. Aham. Eu não tive dificuldades assim realmente na vida, né? Nós tivemos o quê? Uma vida realmente confortável, uma vida de posse? Não, né? Mas uma vida que nunca faltou nada em casa, pelo contrário. Tanto é que você vê o seguinte, o meu pai, como contador, economista, gerente da parte econômica, com 4 filhos, os 4 fizeram universidades. Os 3 primeiros, medicina. Eu, o segundo, que é cardiologista, o terceiro, que é ginecologista obstetra e trabalha já há mais tempo com acupuntura, e o quarto fez engenharia agrônoma. Tá? Ah, o segundo. Só um segundo o caminho do seu pai. Não, nem acabou nenhum seguindo. O Mário, que é esse Ah, cardiologista,
até tem trabalhou mais na área de administração, tudo isso. Hoje trabalha como em bolsa de valores, né? Ele como investidor autônomo. Então, esse acho que pegou mais o lado numérico da história. Mas dificuldades realmente assim na vida, não. Uma vida simples, né? Mas confortável e tudo. E que todos tiveram uma oportunidade de fazer a vida se desenvolver. E como é que foi entrar na USP? A USP, né, naquele período, ele já tinha a mesma dimensão que era há pouco tempo atrás, ou que tem ainda hoje? Então, na verdade, a faculdade mesmo, eu fiz na faculdade em Itajubá, né? Na faculdade de medicina em Itajubá. Em Botucatu, eu fiz a residência na Unesp. Uhum. Era uma residência extremamente concorrida, né? A gente tinha 12 vagas para a clínica geral, tá? Não só do estado como um todo. Então, era extremamente concorrido, tá? Mas era esse meu segundo irmão, por exemplo, que ele sim fez a faculdade todinha lá em Botucatu, na Unesp. Então, era uma oportunidade realmente boa, mas eu acho que a faculdade pública no Brasil, ela não, eu vejo ela como muito mais acessível naquela época do que hoje. Acho que hoje ela se tornou bem mais difícil de ser alcançada, tá? E eu acho que o próprio viés que ela foi tomando, né, foi também colocando ela um pouco afastada da população como um todo, tá? Então, na época, eu acho que para a gente até não era tão... Era concorrido, precisava de muito empenho, muito estudo, mas era acessível. Que sugestão que você acha que poderia ser, que poderia ter tido dos governantes, né, para que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade? Porque se tem mais pessoas interessadas em fazer, poderia realmente tentar abrir o campo para mais pessoas terem acessibilidade a esse tipo de educação, né? Porque eu vejo, por exemplo, no Japão, que eu morei lá, aqui nos Estados Unidos, você enxerga que o país ele aposta aquele que tem vontade de estudar. Ele é um país que realmente ele dá suporte para quem deseja alcançar alguma coisa, principalmente no campo da ciência, né? Qual a sugestão que você acha que poderia ocorrer para que o Brasil pudesse oferecer mais oportunidade para outras pessoas? Porque atualmente, pelo que a gente olha, parece que a USP hoje é só para quem é muito rico, né? E poderia realmente ser um pouquinho mais acessível, não essa parte da questão das cotas, né? Sim, concordo com você. Que no fundo, embora se coloque que ela é contra a discriminação, ela é uma discriminação, na minha visão. Eu acho que o problema, a minha forma de entender é o seguinte: o Brasil vem seguindo um modelo de educação que não é, no fundo, para educar. A meu ver, é para fazer dinheiro. Sim. Tá? Então, cada vez acho que se preocupa-se menos de verdade com a formação profissional e com o desenvolvimento do talento que as pessoas possam ter. E cada vez mais vai se criando condições para ter um ensino para poucos realmente. Tá? Então, por exemplo, se coloca aquela mensagem que para você ser bem-sucedido, por exemplo, você precisa fazer uma faculdade, uma universidade. Daqui a pouco não, uma pós-graduação. Daqui a pouco não, o MBA. Quer dizer, você vai colocando a ideia pós-doutorado de que para que as pessoas sejam não só bem-sucedidas, mas realmente possam ajudar os outros, você tem que ficar muito tempo estudando, cada vez estudando mais, estudando em faculdade, porque estudar você vai estudar sempre. Estudar faz parte da vida. É ganhar conhecimento. Sem conhecimento, você não é nada, né? Mas cria essa ideia que o conhecimento só está dentro das escolas. Você tem que pagar por ela. Tá? E não é essa a situação. Você consegue, por exemplo, dentro das áreas humanas, em que muita gente quer ajudar, quer fazer o bem para os outros, coloca essa ideia que você só vai conseguir fazer isso depois que você ficar muito tempo dentro de uma escola, dentro daquele esquema. Então, pouco se valoriza as formações técnicas, por exemplo. As profissões técnicas. Na área da medicina, por exemplo, se fala muito do médico. Mas você sabe quem é que segura o tranco e faz as coisas acontecerem? Enfermeiro? Enfermeiro.
É esses caras que dão o suporte. A gente chega lá, examina, vê o que está acontecendo, prescreve, papapá. Agora, quem fica 24 horas com o paciente, quem dá suporte, quem segura a situação, todo de tipo, tudo. né? Então, se alguém quer ajudar o próximo dentro da área da saúde, não precisa ser só médico. Pelo contrário, né? Uhum. Tá? E qual é o nível de formação e de valorização que dão para esse profissional? Nível técnico? Muito pouco. Se investe muito pouco nisso. Até o próprio Estado se investe pouco nisso. Tá? Então, cria-se uma imagem distorcida de como você pode formar belos profissionais que vão exercer o seu talento, né? Que vão realizar muitas vezes sua missão de vida. Uhum. Tá? Seria muito mais ajudando essa formação, não priorizando cada vez mais a formação que se diz de alto nível, Uhum. né? E que você só consegue alcançá-la se você continuar em escolas regulares e pagando muito. Então, se você, como você citou, você tem uma escola pública, como a USP, a Unesp, que é paga pelo cidadão, E ele não tem direito. né? E o que o cara que entra lá não vai pagar diretamente, já pagaram para ele, diferente de uma escola particular. Exatamente. Então, a diferença que eu vejo no Brasil e outros países, como se citou, Japão, Estados Unidos, mesmo na Europa, tudo isso, né, é que você, no fundo, os governos dão um peso e uma colocação econômica de investimento muito significativo nas E que você não formações, recupera, né? na formação básica das pessoas, do que tanto na superior. Você quer ir para o superior? Tá, aí você paga. Né? Então, eu acho que no Brasil acaba se investindo muito mais proporcionalmente no nível superior, no nível universitário, que na base. E acho que isso está formando cada vez mais profissionais de menor qualidade Sim. na base, né? E quando se forma uma base frágil, o que acontece? Quebra, rompe. É o que está acontecendo, ao meu ver, em termos de formação. Eu estou falando não só na medicina, mas de formação como um todo. Uhum. E aí, caminhando aí pela formação, você se formou em gastros, é isso mesmo? Então, aquela história, né? A faculdade de medicina, né? Ela é para formar médico. Médico é o que cuida do indivíduo como um todo. Uhum. Só que ela vem sendo progressivamente, ao meu ver, meio que deturpada. Cada vez mais achando que o médico de valor é aquele que é especialista e sabe num pedacinho só. Tá? Então, a própria faculdade vem mudando um pouco isso. Tá? Então, a gente se forma como médico. Depois, tá, você vai fazer especializações. Então, a primeira especialização que eu fiz foi a de clínico geral, que é, na verdade, um aprimoramento do que você tem como formação na própria faculdade. A segunda foi gastroenterologia. Porque gastroenterologia, por que eu acabei indo fazer gastroenterologia? Porque, na verdade, desde que eu fui procurar medicina, desde que eu tive, né, percebi a minha vocação, tudo isso, eu sempre vi o ser humano como um todo. E quando eu digo todo, não é só todo como corpo. Ser humano, né? O que ele é corpo, o que ele é mente, o que ele é espírito, o que é alma. Então, é um profissional que cuida desse ser humano como um todo, tá? E na faculdade você recebe informações, por melhor que ela seja, do corpo, pura e simplesmente. Pois é, por que tanto o médico ele acaba se tornando, assim, ou ele se torna, ou ele é mais propício para o ateísmo, sendo que você, na sua percepção está realmente ligado corpo, alma e espírito. Sim, total. Não tem separação. Aqui eu separo isso, disso, daquilo, daquilo. Aonde você separa? Né? Mesmo que a parte corporal, que você fala, meu dedão do pé está aqui. Tá, agora ele está ali sozinho? Não. Né? Primeiro está grudado, tem nervo, mesmo corporalmente, se você só enxergar o corpo, ele não é separado. O estômago não é separado do coração, não tem essa separação. Agora, imagina quando você fala do ser humano em si. Por que é que a medicina foi colocando nesse sentido? É uma questão
bastante interessante. Aonde se modificou um pouco isso? Porque se você pega a origem da medicina, os Hipócrates, todo, né? Era uma ciência única em que você encontrava o cuidado com o corpo, a filosofia, o lado espiritual, a alma. Eu acho, na minha visão, que essa visão mais orgânica, organicista, mais por pedaço, ela foi sendo trabalhada por interesses muito mais econômicos, tá? Porque aí rende muito mais você trabalhar a parte material do que o indivíduo todo. Entendi. Justamente porque o material é mais palpável, é mais fácil de ser medido, né? De ser visto como funciona, tá? Então, acho que a própria medicina foi assim, deixando essa visão do todo, porque ficou mais cômodo e mais interessante, tá? Essa visão corporal. Eu estou Hipócrates, né? Uhum. O que ele disse a respeito disso daí, dessa visão? O que ele diria Então, nos dias de hoje, né? Se ele tiver... Hipócrates e ainda é considerado o pai da medicina justamente porque ele soube ver e soube escrever, colocar, observar e trabalhar a pessoa como um todo. Tem colocações dele, por exemplo, que são de hoje, né? Por exemplo, tem uma fala dele que é básica, que é o seguinte: quando você vai tratar de alguém, pergunte a esse alguém, ou tenha certeza desse alguém, que verdadeiramente ele quer se ver livre daquele mal. Uhum. Essa é uma frase dele, 450 anos de Cristo. Sim. E é o que acontece hoje, porque você vê isso. Não, você vai perguntar para alguém, tá, eu quero ficar livre disso, tudo isso, tá. Mas você tem isso porque tem uma série de hábitos errados nessa vida. Tem uma série de vícios. Você vai deixar esses vícios? Ou você só quer receber alguma coisa para se sentir melhor? Só o paliativo, né? Uhum. Né? Então, essa frase dele justamente mostra isso, tá certo? Então, eu acho que hoje o Hipócrates aqui, tá, ia ficar extremamente chocado. Ele poderia até falar, tá bom, existiram grandes avanços, né, em algumas áreas como um todo, tá? Então, hoje você tem equipamentos que percebem o lado material do ser humano como nunca. Você tem doenças que não são novas, como o câncer, tudo isso, que tem hoje uma abordagem, uma forma de lidar muito melhor, a hipertensão, mas, tá? Existe esse avanço, e esse avanço foi realizado, mas esse trabalho do ser humano como um todo, do ser humano, a medicina foi deixando de lado. A medicina foi focando, a medicina que é feita hoje, em grande parte do mundo, principalmente no mundo ocidental, ela foi focando principalmente no lado corpo, no lado matéria. E acho que isso não só é a medicina. Se você vai acompanhar a história da humanidade, você vai ter momentos de altos e baixos, em que você tem mais uma visão materialista, outra até mais espiritualista. E principalmente nos últimos 100 anos, a humanidade vem tendo uma visão cada vez maior do material, né? Tá certo? Que ajudou muito o avanço material que nós tivemos, né? Mas isso também foi afastando o próprio ser humano da sua própria percepção, da sua essência. Isso, de uma certa forma, está se tomando um pouco de um tempo para cá. Mas essa oscilação entre materialismo e espiritualismo, você vai acompanhar na história da humanidade, ela está ali presente em toda a história. E aí você chegou a abrir uma clínica também, não? Lá no Brasil? Então, no Brasil, eu sempre trabalhei, desde que me formei, nos primeiros anos até em hospital, ambulatório, tudo isso, tá? Mas eu sempre trabalhei no meu consultório. Então, não chegava a ter uma clínica em si, mas eu sempre tive meu consultório individualizado, né? Então, desde, acho que lá, depois de uns 5, 6 anos de formado, tá? Aí eu deixei de ser plantonista e trabalhar em firmas, tudo isso, em ambulatório, e só trabalhava força de expressão, porque fisicamente eu não estou mais lá. Trabalho por quê? Né? Porque eu ainda continuo atendendo os meus pacientes lá no Brasil online. A minha forma de trabalhar e atender permite esse tipo de atendimento. Sim. Não só, lógico, os brasileiros, né? Os pacientes lá de São José dos Campos, como de qualquer outro
parte do mundo. Qual que é a diferença, já que você conhece esses dois mercados, né? O americano, né? E o brasileiro. Tem diferença da medicina de lá e daqui? Ou é uma coisa só? Como que funciona isso na prática? Bom, na prática, a medicina que se faz hoje no Brasil é uma filial da americana, tá? Essa medicina que se vê aqui é a medicina que cada vez mais é feita no Brasil, tá? Então, a medicina assim, mais, essa como eu digo, chamada a medicina a medicina, né? Como ela é chamada, ela é muito mais, cada vez mais organicista, medicamentosa, de intervenções cirúrgicas, amparada muito mais em exames, tanto de imagem como de laboratório, né? Em que essa visão que esses equipamentos trazem predominam sobre a visão que você tem da pessoa e do que ela coloca na sua frente. Tá? Então, a medicina hoje no Brasil, né, não é só no Brasil, mas em boa parte do mundo ocidental, tá? Ela é derivada desse tipo de medicina que é feita que já vem diretamente daqui, né? E tem diferença dos níveis de doenças crônicas que ocorrem aqui nos Estados Unidos entre o Brasil? Não, de forma geral, basicamente não. a mesma coisa. Saúde. Hoje se aborda ainda na parte gastro ou teve uma outra vertente? Não, aí que dá. Como eu comecei, na verdade, a gastroenterologia, o que me levou à gastroenterologia também, é porque, na época, o meu professor de gastroenterologia na faculdade, ele já tinha também essa visão psicossomática, essa visão do todo, tá? Então, ali eu encontrei um porto seguro. Eu já tinha essa imagem de como eu entendia a medicina, do que eu queria fazer, e ele foi uma pessoa que tinha... de ponte. Tá? Por quê? Porque ele já era filhote, ele já era fruto de um professor de São Paulo, do Dr. Fernandes Pontes, né, José Fernandes Pontes, que foi um dos pilares da medicina psicossomática. Então, a gastroenterologia entrou nesse contexto. Depois, quando eu fui para São Paulo fazer gastroenterologia como R2, né, como residência, tá? Ali eu já comecei a trabalhar e fazer a pós-graduação em medicina psicossomática, tá? Que eu até brinco que é uma redundância medicina psicossomática. Por quê? Porque medicina sempre foi, psicossomático. Parte psíquica e somático, que é o corpo. Então, medicina já quer dizer isso, mas precisou ser dito, isso foi uma volta de 1950, mais ou menos, quando começou a crescer o poder de ser especialista, das especialidades. Teve um pessoal, inclusive, aqui nos Estados Unidos, né, o Alexander em Nova York, que falou, olha, tem uma especialidade médica que continua vendo o indivíduo como um todo. É medicina, chama-se psicossomática. Então, aí eu fui fazer pós-graduação em psicossomática, né? Fui aprofundar o meu conhecimento na parte psíquica, então eu fui fazer psicanálise, tá? Durante até um certo tempo, no início da formação de psicanálise, eu até pensei em ser um psicanalista tradicional, daqueles, né, Nirvana, coisas desse tipo, mas aí eu acabei percebendo que aí eu estaria me afastando dessa ideia do todo, eu ia estar cuidando de uma parte que é importante, tudo isso, mas eu estaria me afastando da ideia do todo. Aí eu me mantive como clínico, tá? E trazendo as informações da psicossomática, da psicanálise, para o dia a dia, em vez do clínico mesmo, em vez de ser um psicanalista. E dentro da sua observação, por que tem tantas doenças hoje psicossomáticas que estão afetando tantas pessoas, cada vez mais pessoas infartando mais cedo, cada vez mais pessoas com depressão, tendo desejo de morte? Por que isso está acontecendo? Porque ela está se afastando dela mesma. Dela mesma. Eu faço até um comentário, né? Não existe uma regra e não existe uma receita para você ser feliz, né? Primeiro, felicidade não é estado contínuo. Você constrói a felicidade. Ela não aparece de repente, né? E o que hoje te deixa feliz, amanhã pode ser que não, ou pode ser outra coisa, tá? Então não existe uma receita de bolo para você ser feliz. Agora, existe uma receita para você ser infeliz. Se afaste de você mesmo. Então quer dizer que esses livros hoje que tem um monte por aí nas livrarias,
10 passos para ser feliz, 10 passos para não sei o quê, os 3 passos efetivos, eles só funcionam até a página 2, mais ou menos isso. Que na prática é coisa mais complexa. Justamente, eles podem, às vezes, até servir como para alguém parar e pensar, para começar a dar alguns passos, para começar a se organizar um pouco. Agora, como uma receita, siga isso aqui, você vai ser feliz e vai se manter feliz, não dá. Porque é uma coisa de você com você mesmo. Então, essa sua pergunta, eu acho que é super valiosa e ao meu ver, o eixo principal é esse. O ser humano, quanto mais ele se afasta dele, ele se afasta da luz. Porque, na verdade, a luz, nossa alma, a nossa essência, é o nosso farol, é a nossa luz. A partir do momento que você vai se afastando, não só a luz no sentido de iluminar, é que te dá calor, dá vida. A partir do momento que você vai se afastando disso, você vai se afastando da sua essência, você vai se afastando do seu farol, do seu caminho de vida. E é por isso que a pessoa entra na escuridão, porque ela se afasta da luz. Justamente. Exatamente. Ela se afasta. Ela se afasta do calor, está sentindo frio. Então é a ausência de calor, não é que existe frio. Acaba acontecendo isso. Né? Ele acaba se perdendo, porque ele vai para o escuro. Tá? E encontra as coisas no escuro. Tá? Então, e ele vai deixando dentro de si também um espaço vazio, que vai ser ocupado. Sabe lá o que, né? Ele vai em busca, né, daquilo que ele está dentro dele, mas ele vai buscar lá fora droga, diversões inadequadas, comida, vai gastar comida, jogatina, vai para o sexo em excesso, em compras. Quer dizer, ele vai buscar uma satisfação. Você tem um prazer quando você compra, quando você come, né? Quando você... Agora, é um prazer daquele momento e daquela situação. Agora, o prazer da vida dele não acaba não sendo. Então, vira um saco sem fundo. Você tem aquele prazer, melhorou, passou, está vazio de novo. Acabou. Então, ao meu ver, realmente, por isso que a sua pergunta é extremamente valiosa. Aonde está os males principais? Você se afastar de você mesmo. Por isso que eu disse, você quer ser infeliz? Né? Não seja você. Então, qual é o principal desafio da saúde mental? O principal desafio da saúde mental é se conheça. E como que a pessoa vai se conhecer? Fazendo exercício? Tem alguma fórmula? Não, ou é muito mais prático do que isso? Na verdade, tem vários caminhos para você se conhecer. Tá? A primeira coisa é o seguinte, não se iludir que você não é um ser importante. A partir do momento que você é um ser vivo, você tem valor, você tem importância. Tá? Todos nós também temos um talento. Estamos aqui por alguma missão. Tá? Estamos aqui por algo. Estamos aqui passeio. A gente passeia, se diverte. Mas não é isso a essência da vida. Eu tenho uma missão. Entendi. Qual é? Está dentro de você. Tem que descobrir. Tem que descobrir. Então, o que faz você se conectar com você? Eu acho que, em primeiro lugar, eu gosto muito dessa, não é só dessa palavra e desse estado, respeito. Tá? Então, a partir do momento que você respeita a vida, você respeita a si, respeita o próximo, você respeita a própria natureza, o universo, eu não vejo qualquer relação sem consigo, com os outros, sem essa visão de respeito. Respeito é consideração, é dar valor, é você se considerar um ser, independente da crença que você tenha, divino. Então você está falando de Deus? Estou falando divino no sentido da criação. A partir do momento que você respeita a criação, o ato da criação, independente da sua fé, da sua religião, né? Eu sou ateu. Eu fui criado, meu filho. Não se quer nem saber por que eu fui criado. Tudo bem, mas você é a criação. Então, a partir do momento que você respeita a criação, independente de quem o criou e que você acredite, você está respeitando tudo isso. Acho que esse é
é o pilar, tá? Como você vai encontrar isso? Eu acho que a natureza é um bom caminho. A natureza é extremamente sábio, Uhum. né? E nós somos parte dela. Então, se você consegue interagir mais com a natureza, você aprende, você percebe, você se enxerga. Porque muitas vezes, para a gente se enxergar, a gente precisa de um espelho. E que você tenha coragem de olhar nesse espelho. Confronto espelho, né? Sabe que eu experimentei a iridologia. Eu fiquei espantado, eu não conhecia, eu não tinha a menor noção. Aí veio a pessoa, né? Olhou, profissional, ele olhou toda a minha íris e tudo mais. Ele trouxe um diagnóstico completo através da forma como ele analisou aquilo. Eu nunca mais pensei na medicina ah, dessas que o pessoal às vezes chamam de alternativa, tal, aquela coisa toda, da mesma forma, né? Então, o conhecimento liberta e a pessoa deve realmente conhecer outras fontes, porque não existe só uma única verdade, não é só a indústria farmacêutica que está correta, né? Justamente. O corpo fala, né? Agora, ele fala de diversas formas, inúmeras formas. Então, você usar técnicas que realmente permitem que você enxergue mais o ser humano, desde ouvir o ser humano, desde realmente olhar para a pessoa, tá? Existem inúmeros recursos, tá? Até mesmo, eu não diria, o próprio exame, né, os exames de imagens, de laboratórios, se você não ficar limitado àquele ponto que ele te mostra, entender que aquilo, na verdade, é um pedacinho de um todo, tem valor. Agora, né? Então, agora, quando você olha, por exemplo, em índice numérico e acha que aquilo, pura e simplesmente, é o todo, com todo respeito, você está caindo do cavalo. Sim. Aquilo é uma parte que pode ser importante, sim, desde que se encaixe no restante. Eu uso muito frequentemente uma analogia de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça. Para dizer o seguinte, nós somos um grande quebra-cabeça. Tá? Uma peça sozinha de um quebra-cabeça tem valor? Tem. É algo. Agora, é o quê? Sozinha nada. Ela é respeitável como uma entidade. Uhum. Agora, sozinha ela não é nada. Você tem que encaixar. E o quebra-cabeça interessante é justamente isso. Não adianta você forçar a barra. Você Uhum. tem que encaixar efetivamente as peças. Essa conecta com essa, realmente. E faz tuf. Você não precisa nem forçar. Essa com essa. Tá? Então, fazer um diagnóstico de alguém é montar um quebra-cabeça. É você ir pegando as pecinhas, né? Ouvindo, principalmente, sabendo respeitar o que você está ouvindo e encaixando as peças. O exame físico vai te trazer algumas outras peças também, tá? E às vezes você precisa de algumas outras informações, mas quando você já tem boa parte ou grande parte dos quebra-cabeças já montado. Mas aí eu preciso dessa pecinha aqui, tá? Então, para essa pecinha, você vai buscar isso em tal lugar, por exemplo, se eu estou conversando com um paciente, às vezes precisando de um exame, alguma coisa assim. E às vezes aquela peça realmente é fundamental para eu entender e trabalhar aquele conjunto. E às vezes não, é uma peça a mais só. Tá? Então, essa montagem é fundamental. E essa natureza de como fazer. Encaixar com precisão, sem forçar a barra, Uhum. né? E respeitando o que se encontra ali. Tá? E não dando valor pura e simplesmente por uma peça. Porque se aquela peça sozinha disser uma coisa, mas que não se encaixa com o resto, ela está perdida ali, ela não serve para nada. E existe algum tipo de risco, esse tipo de medicina, não? Sim, você trata papel. Uhum. Siga o problema. Oi? Você trata papel. Uhum. Esse é o tipo de risco. Às vezes você pede um exame, ou alguém pede um exame. Quantas vezes eu já vi isso, né? Pacientes, até que a minha secretária que está comigo há 17 anos, ela tá, e doutor, chegou outro com uma pilha de exame. E o cara não sabe o que está acontecendo com ele, e muito menos sabe como que ele está e como ele não está saudável ainda. Tá? E já fez um punhado de exame e ninguém descobre o que eu tenho. Por quê? Porque se olhou pontos isolados. Então,
O grande risco da medicina de Aham. hoje é você tratar dados, papel, dar remédio para papel, ou tratar dados, e não o ser humano. Então, às vezes, você tem lá uma outra. Por exemplo, isso aqui, ó. Bom, isso aqui é problema para mim? Não. Se eu for olhar isso aqui, aí então você tira essa seringa. Tá. Então, esse é o problema de outra coisa. Principalmente quando você fala de números. Aham. Boa parte dos exames que estão aí, o que se chama de normal, na verdade, são valores de referência. Lembra da curva de Gauss, a famosa curva de Gauss? Hum. Né? É o que a média da maior parte das pessoas tem. Então, você mede o que a maior parte das pessoas ditas saudáveis tem daquele valor, e ali você constrói uma referência do que a maioria tem. Agora, o fato de alguém, a maioria, ter aquilo, não quer dizer que para você aquele dado seja fundamental. Um exemplo simples. Você vai no Brasil, por exemplo, a maioria torce para quem? Corinthians. Ou torce para o Flamengo. A maioria. Quem não torcer é anormal? Essa maioria estatisticamente é essa. Tá? Então, esse é um grande problema. Boa parte dos resultados dos exames, principalmente numéricos hoje de laboratório, Uhum. é construído em cima de uma média. E não efetivamente, muitas vezes, o que é o correto para aquele corpo. Ah, tá ficando bem claro, Tá? Então, tem pessoas, por exemplo, tá. que você vai encontrar um colesterol de 250, não está normal, toma remédio para baixar, papapá. Mas é normal para ele. Para ele, aquilo não traz nenhum problema. E ele muitas vezes está tomando um produto que tem efeitos colaterais, tudo isso, para ficar igual aos outros. Então, nesse modelo de medicina integrada, como que é feito a avaliação para poder transmitir uma medicação correta, um tratamento correto para a pessoa de forma integrada e adequada àquele corpo, àquele biotipo? Se conhecendo o indivíduo como um todo e procurando numa sequência de situações, porque não dá para fazer isso, né? Você ir conhecendo a pessoa, o ser humano como um todo. Não só fisicamente, mas como ele é como pessoa. Por isso que eu friso muito o ser humano. Tá? Então, para você realmente entender qual é o mal, qual é o sofrimento de alguém, tá? Você não dá para ser superficial. Impossível. Sabe? Você realmente gosta de pessoas, é impossível, né? O mais intenso que seja um sofrimento de alguém, em algum ponto, nossa, estou aqui como estou me furando, tá doendo pra caramba, né? Ou o meu ombro que está deslocado e que está com uma dor incrível. Tá? Verdade, fato. Né? Vamos cuidar? Vamos cuidar. Agora, eu estou cuidando daquela situação que está ali. Acabou? Peraí. Vamos ver de onde veio isso. Escorreguei e caí. Por que você escorregou e caiu? Que estava acontecendo? Quer dizer, o que é que levou o indivíduo a estar naquela situação? Quer dizer, é conhecer o indivíduo como um todo e não por simplesmente ficar apagando incêndio ali no momento. Tá? Essa medicina, ela acaba sendo muito superficial. E por isso que é tão comum hoje você ver as pessoas rodarem de consultório em consultório. E não acha. Isso é o mais comum. Por quê? Porque, infelizmente, o profissional hoje está sendo educado, não é só aquele que ele está sendo educado no berço, não só da faculdade, mas desde lá no início, a olhar a superfície. É aquilo que a gente estava falando há pouco. Nossa, isso é muito sério, né? Tá? Quer dizer, vem se educando o ser humano não é só na medicina, hein? Eu tenho gente de todas as áreas profissionais, de empresa, tudo isso. Vem se educando o ser humano, principalmente, eu digo, não conheço tanto a parte oriental, mas na ocidental, há essa postura da superfície. Eu estou aqui, eu comento que você perguntou dos males. Para mim, um dos maiores males da sociedade atual é a superficialidade.
Nós estamos cada vez mais numa sociedade superficial, em que os conhecimentos cada vez estão mais rasteiros, na maior parte das pessoas. E é estranho, né? Porque nós nunca tivemos tanta acesso à informação, quanto hoje. mas você vê, as pessoas ficam pipocando, elas ficam pulando de uma coisinha para outra, né? Ela acha que é textão, uma frase, né? Não, e 140 caracteres é textão. Quer dizer, ler hoje, pegar um livro, sentar, ler, estudar, não é só... Não, estudar, pensei isso, concluir aquilo. O que acontece com a mente da pessoa que se acostuma a buscar informações só, como no meio jornalístico a gente fala de headline, né? Só ou na mídia social, só o short, só o curto, né? Só Fixa nada. Fixa nada, né? Não fixa nada, fica vazio. E quais os danos que isso pode acontecer? Normalmente vazia, fica um ser humano vazio. Ótimo para manipular, né? Faz o que quer. Não tem... por exemplo, uma coisa que é muito comum, tá? As pessoas falam, nossa, passei a noite pensando e perdi a noite, ou estava lá no negócio pensando. Gente, quando você pensa, eu sempre falo, você pensou, não. E? Chegou aonde? Por isso eu falo, não, passei a noite pensando, e? E aí, o que você fez com ela? Não pensou. Você remoeu ideias. Você remoeu o pensamento. Quando você pensa efetivamente, é como andar. É um passo depois do outro. Você pode andar centímetros, mas você vai pegar num ponto. Tá? Então, o que vem acontecendo é que, progressivamente, o ser humano vem sendo condicionado, vem sendo a não pensar. Aperta um botão, acontece isso. Faz isso. Por isso você vê, para isso, a internet, a informática, é um meio ótimo. Consegue fazer justamente isso. Então, vem sendo trabalhado progressivamente o não pensar, o não refletir, simplesmente não é agir, responder por estímulo, reflexo, apertou, fez. Igual o cachorro, né? Agora vamos para a nossa pergunta, tema de hoje. Como é que se constrói uma sociedade mentalmente saudável, espiritualmente saudável, psiquicamente saudável, para estar imune de todas essas coisas que nos cercam e tem promovido mais tristeza para as pessoas? Bem ampla a pergunta. Porque quando você me faz essa pergunta, eu vou lá no início. E o início de uma criança. Como que se constrói? Mantenha ele longe das telas. Acho que é o primeiro passo. Tá? O primeiro passo é fazer com que a criança tenha uma vida real, não virtual. Tá? Eu tenho brincado que eu tenho mais saudade da chupeta, que o pessoal reclamava tanto, falava tanto dos problemas que dava da boca, de dente, tudo isso. Que em vez de dar hoje chupeta, as pessoas dão um celular para a criança ficar quieta, para ela ficar se divertindo. Um celular, um tablet, tudo isso. Esse é um mal muito grande hoje, tá? Porque vai afastando as pessoas da vida real. Acho que a melhor forma que ainda a gente tem de cuidar do ser humano e construir é fazer com que ele viva a vida real. Viva a vida da natureza. Brinca com a natureza, perceba a natureza, perceba a terra, a água, tá? Os brinquedos, o contato. Esteja presente na vida. E o adulto presente na vida das crianças. Quanto hoje você vê, principalmente no restaurante ou coisa assim, e deve repetir o que você vê em casa, né? O pessoal sentado na mesa, cada um com o seu celular. E às vezes Sim. Pais, né? Tá? O quanto isso está acontecendo. Quanto você vê, às vezes, pais passeando com criança. Eles ainda estão passeando, né? Mas simplesmente empurrando o carrinho. Tá? Então, está faltando vida mesmo. Tá? Então, acho que esse é um aspecto. Tá?
não sou contra o meio social, daqui a pouco eu meio informática, daqui a pouco eu vou falar, pô, o cara nem usa nem celular que ele tem. Não, longe disso, pelo contrário, tá? Mas não a esse nível, não é esse nível de substituição, tá? Então, o que de base está faltando é vida mesmo, é relação humana. Tá? Começa por aí, tá certo? Outro aspecto é você ajudar as próprias crianças a perceberem a vida, né? Então, o contato com o alimento, o contato com a vivência das pessoas, com a natureza, com as plantas, tá? Acho que começa por aí. O ato de pensar é fundamental. Então, ajudar as pessoas a questionarem um pouco mais. Tá? Ah, você quer isso? Por que você quer isso? O que é isso? Que valor isso tem? Tá? Então, eu acho que esse ato de pensar é fundamental. Outra coisa que você perguntou da dinâmica do dia a dia de consultório. O quanto hoje é comum as pessoas falarem, não, eu estou nervoso, tenso, estressado, ansioso, depressivo. Tá? O que você está sentindo? Já disse. Você não está... Você está dizendo, né? Você está dizendo os temas que estão por aí. Que emoção você está sentindo? É raiva? É medo? É inveja? O que é medo, hein? Você sabe o que é? As pessoas têm dificuldade hoje de fazer até a leitura do seu próprio sentimento, sua própria emoção, porque não estão tendo esse contato. Tá? Tanto é que hoje, cada vez mais, eu digo o seguinte: emoções, elas são como órgãos do sentido. Nós não temos só os 5 órgãos do sentido, as mulheres ainda ganham o 6º de lambucha, né? Mas esses órgãos do sentido, 5, eles nos mostram muito do mundo material, a matéria, tá? Super utilíssimos. E quem faz a leitura, a percepção disso, a decodificação, o entendimento, é principalmente o cérebro. Mas as emoções, elas são órgãos do sentido. Por quê? Porque elas nos mostram o que está acontecendo, o que aqui fora ou aqui dentro nos impacta. Então, elas nos permitem enxergar o mundo externo e interno, a um nível além da matéria. Quando eu toco aqui, é gostoso, é agradável. Sim, mas quando eu sinto isso, eu estou enxergando o mundo de uma forma muito mais ampla. Então, emoção, tá, é um órgão de sentido, é uma forma de você perceber e sentir a vida de uma forma muito mais ampla até, não só sobre o plano material. Então, você ajudar as pessoas a entenderem suas emoções, a respeitarem as suas emoções e, principalmente, a partir daí, o que eu faço com o que eu sinto faz a grande diferença. Porque o X da questão não é o que eu sinto, é o que eu faço com o que eu sinto. Eu sinto raiva. Venho aqui e você... Vai dar uma... Tá, agora eu sinto raiva verdadeiramente, essa é a única questão que eu tenho? Ou eu posso sair daqui e falar, olha, eu vou pegar essa raiva, vou pôr a minha mão na terra, vou plantar uma flor, vou deixar um ambiente legal, porque essa pessoa um dia vai passar aqui, vai olhar essa flor e vai se sentir melhor. Em vez de eu... Tem? Ou vamos pegar, eu peguei uma emoção dita negativa, vou pegar uma emoção dita positiva, o amor. Tudo é amor, tudo é maravilhoso, o amor constrói tudo isso. Se eu deixar guardado numa gavetinha, serve pra quê? Pra nada, pra nada. Agora, como eu coloco esse amor? Ele é um amor que constrói ou que é possessivo? Por exemplo, escraviza uma pessoa do meu lado. Que ajuda essa pessoa a se desenvolver ou, vamos dizer assim, por amor, eu quero manter ela sempre do meu lado e ela amarrar no pé. Não deixa ela crescer. Isso é amor. Mas como que você está usando isso? Então, quando você trabalha ajudando as pessoas, né, a conhecer mais os seus sentimentos, suas emoções, tá? Você começa a oferecer melhor percepção da vida. E aí você cria condições de o que eu faço
E aí? Tô sentindo, né? Aí você começa a pensar. E quando você começa a pensar, você começa a direcionar, você começa a melhorar a sua vida. Porque aí você usa a emoção com a razão. As duas não foram feitas para si. Até que é outra coisa que eu frequentemente digo é o seguinte, que eu sou contra, né? Que é o mais comum. Controle as suas emoções. Não tem como. É isso aí. Não tem coisa mais rápida no universo, nem a luz. É mais rápido que a emoção. Então, quando você fala controla as suas emoções, você está já criando um conflito dentro de você. Você fica, não posso sentir isso, não posso ter aquilo, né? Será que é algo... Suprimindo o que é natural, né? E que é tão divino? Sim. Quer dizer, será que uma coisa tão intensa, tão importante, tão significativa na existência do ser vivo, não é só do ser humano, do ser vivo como emoção, só foi feita, só existe só para a gente sentir? Para algumas você correr atrás delas, para sentir cada vez mais felicidade, alegria, amor, e outras para você fugir delas, do medo, da raiva, da tristeza. Será que essa é a função da emoção? Ou ela veio para nos oferecer muito mais do que isso? Ao meu ver, sim. Uma compreensão muito maior do que é o ato da vida, da existência. Tá? Então, acho que ajudar as pessoas a perceberem mais as emoções, valorizarem as emoções, não é aquela corro atrás de umas ou sufoco outras. Né? Então, razão e emoções, elas não foram feitas para ficar uma brigando com a outra. A razão querendo controlar a emoção, ou a emoção superando. Né? Outro dia eu ouvi de um grande professor que eu respeito muito, mas aí eu sou... As emoções são traiçoeiras. Emoções não são traiçoeiras, cara. Elas são o que elas são. A raiva é raiva. A tristeza é tristeza. Mas elas me deixam, me traem. Por exemplo, eu tive uma emoção por alguém e aquilo me traiu porque eu me dei mal depois pelo que eu senti pela pessoa. Você que não soube usar aquela informação. A emoção em si, ela é o que é. Ela não é traiçoeira ou é burra em si. O uso que você faz dela, e para você usar, você tem que parar e pensar. Eu passo com isso. Isso vai ser bom, vou fazer algo positivo, vai ser construtivo para mim e para outras pessoas, ou não, pelo contrário. Tá? Então, acho que esses são, assim, a grosso modo, os pilares para a gente ajudar as pessoas a terem uma saúde física, mental, espiritual de um outro nível. Uau! Olha, quero agradecer por ter vindo aqui. Vai dar para a gente fazer mais outros podcasts, com certeza. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer o que eu faço é justamente ter a oportunidade de aprender. E como que eu tenho a oportunidade quando eu tenho a oportunidade de saborear, de degustar, de ver o Senhor assim, borbulhando em conhecimento e querendo transmitir para nós, né, isso me deixa muito feliz e enriquecido. Esse programa, hoje, no dia de hoje, ele cumpriu a função dele. Eu teria, obviamente, milhares de perguntas aqui, porque é a área da saúde, não tem fim. E tem muita coisa que eu realmente gostaria de conversar e, obviamente, vai para muito longe ainda. Vai para mais uns 3, 4, 5, quantas vezes o senhor desejar vir aqui. E eu quero agradecer mesmo, porque eu estou saindo daqui hoje assim, muito enriquecido. E eu creio que o público que está te vendo também está muito enriquecido. Porque esse é um dos propósitos do nosso podcast, sabe? Não é de gerar polêmica, não é de gerar bafafá por aí, né? Não é de gerar intriga, e sim de realmente gerar conteúdo. E de ser, né, modestamente, um dos pilares daqueles que vai te ajudar, vai ajudar as pessoas a manter a mente sempre pensante. Não como uma verdade absoluta, mas sempre, que nem você falou, pensar, questionar, pensar, e é isso que a gente quer. E hoje o senhor contribuiu muito para cá. Você enriqueceu o meu dia, vai ser um tipo de vídeo. Eu sei que cada um das pessoas que vem para cá contribui um pouco, mas esse aqui ele vai ter um gosto diferente, porque eu sei que vai ajudar a salvar vidas.
Sabe, a pessoa que vai estar vendo ali, de repente ela vai estar num buraco e de repente ela vai falar, cara, aquilo que ele disse me salvou. Um dia eu tive numa dificuldade muito grande e eu estava na madrugada e eu assisti um vídeo que eu não sei o nome da pessoa, não sei o que ele faz, não sei o que ele fez, só sei que ele mudou a minha vida. A vida é um eterno momento de aprendizado, né? Viver é aprender, é descobrir, é conhecer, né? Quer dizer, acho que além de tudo, cada um tem, como eu disse, seu talento, a sua condição, né, a ser desenvolvida, a sua missão, mas sem sombra de dúvida é isso. O quanto a gente tem a oportunidade de descobrir a vida, né? E com isso realmente vivemos. Então, acho que cada um que quiser colocar até outras questões, outras perguntas, acho que isso só nos oferece a oportunidade ainda maior de falar, não, tal tema, né, isso é importante, tudo isso, que a ideia é justamente isso. A gente não é dono da verdade, longe disso, mas a gente trabalha para buscar o conhecimento da verdade, né? E aquela que dá alicerce, dá base verdadeira, real, para você, mesmo com os olhos fechados, mesmo desligado, você fala, é aqui que eu vou.